Ninguém acredita na vingança dessa história real de vó, que foi traída pelo milionário e pai. Inês, aos 85 anos, sentada em sua poltrona favorita, não conseguia se livrar daquelas memórias sombrias de 1958. Seu olhar distante refletia uma ferida que nunca sarou. 8 décadas atrás, na sua juventude, tudo parecia perfeito. Ela tinha apenas 19 anos e sua família, seu pai, José, e seu marido, Alexandre, eram o seu mundo. Mas a ilusão de felicidade se despedaçou em um único instante. Naquela tarde fatídica, um bilhete deixou cair a máscara da honra. Estarei esperando por você na casa do parque. O papel amarelado revelou a traição suja que a paralisou. O pai e o marido, juntos, traindo seu amor e dignidade. Um nó na garganta, um aperto no peito. A dor a consumia. O vento sussurrava promessas de vingança em seus ouvidos. Com sua mãe, Elisa, à frente da situação, Inês começou a tramá-los. A ideia do grande golpe tomou forma como um veneno doce. A festa de 25 anos de casamento de seus pais seria o palco perfeito. Com fotografias comprometedoras em mãos, a única coisa que ela queria era desmascará-los diante de todos. Não seria apenas uma humilhação. Seria um espetáculo. Naquela noite, risos e música se misturaram ao cheiro de traição que pairava no ar. Quando Elisa revelou a todos a verdade, os rostos viraram de horror e espanto. José e Alexandre, com suas reputações em frangalhos, estavam agora expostos como os falsários que realmente eram. Mas como um eco distante, essa vitória teve um gosto amargo. Mudaram-se para São Paulo em busca de um novo começo. O passado havia deixado marcas profundas, uma sombra atrás de Inês. Mas na cidade grande, a vida pulava. Vibrante, com paixão, tornou-se professora, compartilhando suas lições com amor. E então, Carlos chegou, um homem gentil que soube respeitar seu coração quebrado. O amor surgiu com delicadeza, como flores que brotam após a tempestade. Mas mesmo ao lado dele, as vozes do passado sussurravam. Será que as feridas poderiam ser curadas? Em uma audiência, ao contar sua história, Inês olhou para a plateia, a sala respirando suas palavras. A vingança não é o que parece, ela disse, com um sorriso enigmático. A verdadeira vitória é viver plenamente, mesmo após as desilusões. Um murmúrio de compreensão ecoou pela sala. Pessoas que se viam em sua luta, lutadoras silenciadas pelo medo. No entanto, ao encerrar, uma dúvida persistia, um frio na barriga. As marcas da traição realmente se apagaram ou apenas aguardavam o momento certo para ressurgir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Inês finalizou sua fala, as palavras reverberando na sala, criando uma onda de energia.
As pessoas ao redor pareciam absorver cada sílaba, conectando-se à sua história de vulnerabilidade e força. Mas, naquele momento, uma sombra pareceu cruzar seu olhar. O barulho da porta se abrindo interrompeu a atmosfera de reflexão. Uma figura alta e familiar entrou, sua presença puxando o ar das paredes. Era Maria, sua irmã mais nova, que não via há anos. Maria parecia diferente. Havia uma tensão em seu rosto que Inês não conseguia decifrar. O coração de Inês disparou. O que sua irmã estava fazendo ali? Corta! A memória das últimas palavras entre elas. Um atrito que se transformou em silêncio ao longo dos anos. Maria estava envolvida em uma aura de mistério. O olhar dela evitava encontrar o de Inês diretamente. Mãe está muito mal, Maria disse, sua voz tensa, cortando a música que ainda ressoava no ambiente. Ela precisa de você. O impacto da notícia fez o estômago de Inês embrulhar. Desde a traição, sua mãe e ela haviam se distanciado, uma ferida que nunca foi curada. Eu não posso agora. Estou no meio de algo importante. Inês respondeu, sua voz falhando. Importante? Maria se aproximou e as palavras de raiva balançaram entre elas. Você não entende. Ela tem segredos que precisam ser revelados antes que seja tarde demais. Inês franziu a testa, a razão saída pela janela. Segredos? O que mais poderia existir naquela família? A curiosidade misturava-se como temor. O passado rondava e as feridas da traição ainda ardiam. Rapidamente, uma multidão começou a se aglomerar em volta do que definiram como o momento motivacional do ano. Seria um espetáculo, mas não de vingar. Seria diferente. Você conhece a história do nosso pai, certo? Ele não era quem pensamos. Você sabe disso. Maria exclamou, gesticulando com frenesi que parecia querer arrancar a verdade do fundo do peito de Inês. As palavras dela soavam como um eco. Um golpe triste e amargo que ressoava em seu coração. Tem algo que vem sendo ocultado desde sempre. Plateia parou para escutar. Olhares curiosos transmitiam dúvidas e espanto. O silêncio havia se instalado. Inês, hesitante, estava paralisada. Que segredos? O que mais havia sob a superfície daquela família que ela pensara ter desmascarado? A tensão entre as irmãs cresceu enquanto elas se encaravam. A sala presa entre a expectativa por um desfecho e a urgência do que poderia ser revelado. Com o último suspiro, Inês decidiu. O que você está dizendo, Maria? O que está acontecendo? Mas a irmã não respondeu. Ao invés disso, ela puxou um envelope de sua bolsa, as mãos trêmulas entregando-o a Inês. O papel amarelado com uma rajada de verdade. O papel escorregou entre os dedos de Inês. Suas mãos tremiam. Olhou para o envelope, absorvendo as implicações. Nesse instante, como se o mundo ao redor tivesse parado. A realidade começou a desmoronar. Um nome, um segredo que poderia mudar tudo. As súbitas revelações de Maria atravessaram a mente de Inês feito um raio. A história delas sempre fora uma teia de mentiras, manipulações e verdades ocultas. Inês sentiu as pernas fraquejarem. O que mais havia de terrível nas sombras que ela estava prestes a enfrentar? O ar na sala era denso de expectativa. A plateia aguardando a próxima dança de desafios. E lá estava ela,
no centro de um drama maior do que jamais poderia imaginar. Sua vida prestes a se transformar de forma irrevogável. O sorriso que tinha de volta ao amor com Carlos desapareceu, e o que restou foram mais perguntas do que respostas. O envelope pressionado contra seu peito como um peso. Inês olhou para Maria, o medo balançando dentro dela. Agora, tudo estava prestes a mudar. Inês sentiu o coração acelerar enquanto segurava o envelope, o papel amarelado, parecendo pesar 1 tonelada em suas mãos. O olhar de Maria estava fixo nela, uma mistura de medo e urgência nos olhos. Os murmúrios da plateia cresceram, como se cada expectativa estivesse prestes a ser cumprida. A sala se tornou um compartimento fechado, absorvendo cada emoção que se espalhava no ar. Inês hesitou. Por favor, o que está acontecendo? Ela perguntou, a voz tremendo. Você precisa abrir. É agora ou nunca. A voz de Maria era implacável. O som ecoou como um grito silencioso no fundo da sala lotada. Inês puxou o envelope, lutando contra a ansiedade que a consumia. Com um gesto quase automático, retirou o papel dentro dele. A primeira coisa que viu foi o nome. O que era essa história? O nome que saltou aos seus olhos era algo que ela nunca esperaria ler. Lucas! Lucas! O nome caiu como uma pedra no chão. A plateia estava em silêncio, prontos para absorver qualquer revelação. Maria respirou fundo, suas feições endurecendo. Ele não é apenas um nome. É a verdade que seguramos em segredo. Lucas é... As palavras ficaram presas na garganta de Maria. O tempo parecia estagnar. É o filho do papai! E quando ela falou, a sala pareceu desmoronar. Os olhares que antes estavam fixos na cena, agora flutuavam, chocados e perplexos. Inês sentiu um frio na espinha, o rosto empalidecendo. O filho? O que isso significava? Como era possível? A traição que já parecia incomensurável agora ganhava uma nova dimensão. E os ecos da dor das suas lembranças começaram a reverberar com uma intensidade devastadora. Você está dizendo que nosso pai teve um filho fora do casamento? Inês mal conseguia processar. Sua mente jurava, o mundo à sua volta desvanecendo. O que mais ela não sabia? Sim, ele escondeu por anos. O Lucas, ele estava aqui em São Paulo e precisava de nós. E mais importante, ele precisa de você agora. Maria quase implorava, as lágrimas nos olhos. A audiência, que em um momento estava absolutamente absorvida em sua história, agora sentia um misto de empatia e incredulidade. A tensão na sala era palpável. O calor nas bochechas de Inês era insuportável. O que Maria queria dizer com precisa de você? O orgulho e a traição se misturavam nas lembranças de Inês. E quem era esse Lucas? Por que permitir que ela se sentisse enganada novamente? Algo dentro dela se partiu. O horror desta nova linha do tempo colidiu com sua realidade. Como isso foi ocultado por tanto tempo? Uma onda de desespero a atingiu e ela olhou novamente para o envelope, arrastando suas emoções. Sobre o que você está falando? Por que ele nunca veio até mim? As perguntas dispararam sem filtro. O coração de Inês estava em frangalhos, a traição agora mais complexa do que nunca. O que estaria fazendo esse irmão, se é que existia, para estar tão longe? Ele era um desgosto, um eco de tudo que já doeu. E antes que Maria pudesse responder, o alarme de um celular começou a tocar. Um som nítido e discordante rompendo o clima pesado.
Inês olhou para o público e a atenção se desviou. O murmúrio crescente transformou-se em confusão e a plateia logo ficou agitada. É melhor você ouvir isso, Maria sussurrou, segurando Inês pelo braço. É dele! O celular estava ali, na mesa de Inês, vibrando com um impulso de urgência. O nome na tela fez seu coração parar. Lucas. Era real, e tudo o que havia construído até então. As verdades que pensou ter descoberto agora se desmoronava sob a revelação avassaladora. Ele está ligando? Inês murmurou, perplexa. As vozes ao redor se tornaram um ruído distante e tudo o que restou para ela foi a tela do celular brilhando, pulsando como se fosse um item de um mundo desconhecido. O que mais esse chamado poderia revelar? Com um misto de medo e esperança, ela olhou para a tela, respirando fundo. O que se seguiria a partir desse momento poderia mudar tudo. E assim, naquele instante tenso, Inês percebeu que a história estava longe de acabar. Estava mais no início de um novo capítulo do que jamais imaginou. E a única coisa que sabia era que, independentemente do que Lucas pudesse dizer, o passado ainda estava ali, ansioso por respostas. Inês ficou paralisada, os olhos fixos na tela do celular. Lucas? O nome repetido em... Sua mente soava como um eco distante. O que ele queria? O que mais poderia ser revelado? O ar na sala pesava e todos aguardavam ansiosos enquanto o toque do celular parecia ressoar com um som de relâmpago. Com as mãos tremendo, Inês hesitou por um momento, mas finalmente atendeu. Falou? Sua voz estava trêmula. O silêncio do outro lado fez seu coração disparar. Inês, a voz era familiar, mas ao mesmo tempo estranha. Era como se cada sílaba estivesse coberta por uma neblina de segredos. É Lucas! Precisamos conversar. A plateia emudecera, uma tensão intensa pressionando cada palavra. Inês olhou para Maria, que a observava com um misto de medo e expectativa. Sobre o que precisamos conversar? Ela forçou a voz, tentando manter a calma. Isso é mais complicado do que você imagina. Não posso falar aqui onde eles podem ouvir. Encontre-se comigo. É urgente. A voz de Lucas estava sufocada, como se estivesse olhando por trás de uma cortina de incertezas. Urgente! O que você está escondendo? Inês sentiu o frio na espinha. Um turbilhão de emoções a consumir. O que mais poderia haver? Todas as memórias de traições, dor e segredos mal escondidos começaram a girar como um redemoinho em sua mente. Não posso dizer agora. Apenas confie em mim. Você precisa saber a verdade. A verdade sobre seu pai. Sobre nós dois. Lucas insistiu. Mas isso não pode ser dito ao telefone. Panicou. O tom da voz dele sugeria urgência, mas também perigo. O que estava por trás daquelas palavras? O clima na sala tornou-se pesado, a audiência percebendo a tensão crescente. Murmúrios começaram a ecoar. Inês, eu estou em perigo. E você também pode estar. Lucas prosseguiu. Sua voz agora mais baixa, carregada de preocupação. Creia logo! Foi tudo o que Inês precisava ouvir. Eu vou, ela respondeu. O que mais poderia acontecer? Foi o impulso de adrenalina misturado com um pavor crescente. Desligou o celular. O silêncio na sala estava ensurdecedor. Os olhares a atravessavam, questionando. Inquietos. Você não pode fazer isso. Ele pode ser uma armadilha. Maria cortou
cortou o ambiente frio como uma faca. Inês viu as feições de sua irmã se contorcerem entre raiva e desespero. Não sei se ele é confiável. Mas não posso ignorar isso, Inês disse. O orgulho lutando contra a razão. Maria impulsivamente se aproximou. Se houver algo mais, alguma outra coisa, precisamos saber antes de você buscar por ele. Não se esqueça do que nosso pai fez. Ele pode não ser um amigo. As palavras de Maria foram como chamas em campo seco. A verdade sobre o passado estava emaranhada em mentiras e jogadas de interesses. E, de repente, tudo parecia um emaranhado ainda maior. O coração de Inês começou a palpitar ainda mais enquanto olhava ao redor. O público estava dividido. Havia um murmúrio de apoio, mas também vozes de preocupação. De repente, a porta do auditório se abriu com um estrondo. Uma figura entrou apressada, a respiração ofegante. Era um homem com cabelos grisalhos e olhos profundos, que parecia carregar o peso do mundo nas costas. Ao atravessar a sala, as pessoas se afastaram, murmurando intrigadas. — Você é Inês? O homem perguntou, olhando direto para ela. Havia um brilho de urgência em seus olhos. Ela assentiu lentamente, ainda sem entender a gravidade da situação. — Eu sou, mas quem é você? Sua voz saiu mais desafiadora do que pretendia. — Eu sou o advogado do seu pai. Temos assuntos muito sérios a tratar. Coisas sobre o passado que podem mudar tudo. Ele se virou para o público, que agora observava inquietamente. E não é apenas sobre o filho. A verdade vai alcançá-los e não será bonita. O choque percorreu a sala como um choque elétrico. Inês sentiu um frio na barriga. O que mais foi ocultado? E como todos os laços familiares que pensavam conhecer estavam prestes a se desmoronar. Você não entende. Não é só isso. Há mais coisas a se revelar. Não é apenas Lucas. É sobre a sua herança, Inês. Segredos que foram mantidos e agora estão vindo à tona. As palavras do advogado pesavam mais do que qualquer outra revelação. Inês trocou olhares com Maria. O tempo pareceu parar. Estavam prestes a ser passadas em um redemoinho de verdades que talvez nem estivessem prontas para enfrentar. O que significava tudo isso? Devastação? Perda? Eu preciso saber mais. Inês insistiu, determinada. Ela estava pronta para qualquer situação. Tudo para entender a complexidade de sua própria vida. No entanto, havia um peso, um nó em sua garganta. A sensação de que tudo estava prestes a mudar. E nesse exato momento, tudo que ela acreditava conhecer começava a se desfazer como cartas em um baralho. E as geradas por suas escolhas teriam consequências inesperadas. Como poderia lidar com a tempestade que se aproximava? Inês ficou paralisada, os olhos fixos na tela do celular. Lucas, o nome repetido em sua mente, soava como um eco distante. O que ele queria? O que mais poderia ser revelado? O ar na sala pesava, e todos aguardavam ansiosos, enquanto o toque do celular parecia ressoar com um som de relâmpago. Com as mãos tremendo, Inês hesitou por um momento, mas finalmente atendeu. — Alô? Sua voz estava trêmula. O silêncio do outro lado fez seu coração disparar. — Inês? A voz era familiar, mas ao mesmo tempo estranha. Era como se cada sílaba estivesse coberta por uma neblina de segredos. — É Lucas! Precisamos conversar! A plateia emudecera, uma tensão intensa pressionando cada palavra. Inês olhou para Maria, que a observava com um misto de medo e expectativa.
Sobre o que precisamos conversar. Ela forçou a voz, tentando manter a calma. Isso é mais complicado do que você imagina. Não posso falar aqui, onde eles podem ouvir. Encontre-se comigo. É urgente. A voz de Lucas estava sufocada, como se estivesse olhando por trás de uma cortina de incertezas. Urgente? O que você está escondendo? Inês sentiu o frio na espinha, um turbilhão de emoções a consumir. O que mais poderia haver? Todas as memórias de traições, dor e segredos mal escondidos começaram a girar como um redemoinho em sua mente. Não posso dizer agora. Apenas confie em mim. Você precisa saber a verdade. A verdade sobre seu pai. Sobre nós dois. Lucas insistiu. Mas isso não pode ser dito ao telefone. Panicou. O tom da voz dele sugeria urgência, mas também perigo. O que estava por trás da... Uma faca! Inês viu as feições de sua irmã se contorcerem entre raiva e desespero. Não sei se ele é confiável, mas não posso ignorar isso. Inês disse, o orgulho lutando contra a razão. Maria impulsivamente se aproximou. Se houver algo mais, alguma outra coisa, precisamos saber antes de você buscar por ele. Não se esqueça do que nosso pai fez. Ele pode não ser um amigo. As palavras de Maria foram como chamas em um campo seco. A verdade sobre o passado estava emaranhada em mentiras e jogadas de interesses. E, de repente, tudo parecia um emaranhado ainda maior. O coração de Inês começou a palpitá-la ainda mais enquanto olhava ao redor. O público estava dividido. Havia um murmúrio de apoio, mas também vozes de preocupação. De repente, a porta do auditório se abriu com um estrondo. Uma figura entrou apressada, a respiração ofegante. Era um homem com cabelos grisalhos e olhos profundos, que parecia carregar o peso do mundo nas costas. Ao atravessar a sala, as pessoas se afastaram, murmurando intrigadas. — Você é Inês? O homem perguntou, olhando direto para ela. Havia um brilho de urgência em seus olhos. Ela assentiu lentamente, ainda sem entender a gravidade da situação. — Eu sou... Mas quem é você? Sua voz saiu mais desafiadora do que pretendia. — Eu sou o advogado do seu pai. Temos assuntos muito sérios a tratar. Coisas sobre o passado que podem mudar tudo. Ele se virou para o público, que agora observava inquietamente. E não é apenas sobre o filho. A verdade vai alcançá-los, e não será bonita. O choque percorreu a sala como um choque elétrico. Inês sentiu um frio na barriga. O que mais foi ocultado? E como todos os laços familiares que pensavam conhecer estavam prestes a se desmoronar. Você não entende, não é só isso. Há mais coisas a se revelar. Não é apenas Lucas. É sobre a sua herança, Inês. Segredos que foram mantidos e agora estão vindo à tona. As palavras do advogado pesavam mais do que qualquer outra revelação. Inês trocou olhares com Maria. O tempo pareceu parar. Estavam prestes a ser passadas em um redemoinho de verdades que talvez nem estivessem prontas para enfrentar. O que significava tudo isso? Devastação? Perda? Eu preciso saber mais. Inês insistiu, determinada. Ela estava pronta para qualquer situação. Tudo para entender a complexidade de sua própria vida. No entanto, havia um peso, um nó em sua garganta. A sensação de que tudo estava prestes a mudar. E então, antes que o advogado pudesse falar novamente, o painel de luzes do auditório começou a piscar. Um sinal de perigo? Um grito surgiu do fundo da sala. Fogo! Fogo! Era agitada. E em questão de segundos o pânico tomou conta do ambiente.
As pessoas começaram a se levantar, algumas empurrando-se umas às outras na tentativa de sair. Inês sentiu seu coração correr, a adrenalina bombear. Ela se virou para o advogado, mas ele já estava se afastando, tentando chegar à saída. No meio do caos, a porta se fechou de repente, cortando a saída. A multidão ficou em um estado de desespero. Inês começou a gritar: "Calma! Uma de cada vez!" Mas sua voz se perdia na gritaria. Parou ao lado de Maria, um olhar de terror em seus olhos. E enquanto todos corriam, uma explosão repentina ecoou na sala. O estrondo fez o teto tremer, as luzes se apagaram e a fumaça começou a se infiltrar no espaço, pairando pesadamente no ar. O desespero aumentou. Inês se agarrou a Maria, puxando-a em direção à única saída que parecia viável. Mas no caos, a visão de um corpo caindo ao chão capturou seu olhar. Era o advogado, amassado e sem vida sobre a mesa que tinha atrás de si. O que estava acontecendo? O que ele sabia que poderia custar sua vida? E enquanto Inês e Maria lutavam para escapar, uma nova questão se formou em sua mente. O que o advogado havia tentado revelar? Muahahahaha! Qual era a verdade tão devastadora que mereceu um preço tão alto? Inês sabia que tudo estava prestes a mudar, e o perigo que agora o cercava parecia apenas o começo de um caminho ainda mais obscuro. E naquele momento, dentro da confusão e do choque, uma ideia se formou. Segredos, mortes. O passado ainda estava vivo e as revelações que chegariam prometiam um futuro que nunca imaginaram. Inês ficou paralisada, os olhos fixos na tela do celular. Lucas? O nome repetido em sua mente soava como um eco distante. O que ele queria? O que mais poderia ser revelado? O ar na sala pesava e todos aguardavam ansiosos, enquanto o toque do celular parecia ressoar com um som de relâmpago. Com as mãos tremendo, Inês hesitou por um momento, mas finalmente atendeu. Alô? Sua voz estava trêmula. O silêncio do outro lado fez seu coração disparar. Inês? A voz era familiar, mas ao mesmo tempo estranha. Era como se cada sílaba estivesse coberta por uma neblina de segredos. É Lucas! Precisamos conversar. A plateia emudecera, uma tensão intensa pressionando cada palavra. Inês olhou para Maria, que a observava com um misto de medo e expectativa. Sobre o que precisamos conversar? Ela forçou a voz, tentando manter a calma. Isso é mais complicado do que você imagina. Não posso falar aqui, onde eles podem ouvir. Encontre-se comigo. É urgente. A voz de Lucas estava sufocada, como se estivesse olhando por trás de uma cortina de incertezas. Urgente? O que você está escondendo? Inês sentiu frio na espinha, um turbilhão de emoções a consumir. O que mais poderia haver? Todas as memórias de traições, dor e segredos mal escondidos começaram a girar como um redemoinho em sua mente. Não ouço dizer agora. Apenas confia em mim. Você precisa saber a verdade. A verdade sobre seu pai, sobre nós dois. Lucas insistiu. Mas isso não pode ser dito ao telefone. Panicou. O tom da voz dele sugeria urgência, mas também perigo. O que estava por trás daquelas palavras? O clima na sala tornou-se pesado, a audiência percebendo a tensão crescente. Murmúrios começaram a ecoar. Inês, eu estou em perigo. E você também pode estar. Lucas prosseguiu, sua voz agora mais baixa, carregada de preocupação. Vem logo. Foi tudo o que Inês precisava ouvir.
Eu vou, ela respondeu. O que mais poderia acontecer? Foi um impulso de adrenalina misturado com um pavor crescente. Desligou o celular. O silêncio na sala estava ensurdecedor. Os olhares a atravessavam, questionando, inquietos. Você não pode fazer isso. Ele pode ser uma armadilha. Maria cortou o ambiente frio como uma faca. Inês viu as feições de sua irmã se contorcerem entre raiva e desespero. Não sei se ele é confiável, mas não posso ignorar isso. Inês disse, o orgulho lutando contra a razão. Maria impulsivamente se aproximou. Se houver algo mais, alguma outra coisa, precisamos saber antes de você buscar por ele. Não se esqueça do que nosso pai fez. Ele pode não ser o amigo. As palavras de Maria foram como chamas em um campo seco. A verdade sobre o passado estava emaranhada em mentiras e jogadas de interesses. E, de repente, tudo parecia um emaranhado ainda maior. O coração de Inês começou a palpitá-la ainda mais enquanto olhava ao redor. O público estava dividido. Havia um murmúrio de apoio, mas também vozes de preocupação. De repente, a porta do auditório se abriu com um estrondo. Uma figura entrou apressada, a respiração ofegante. Era um homem com cabelos grisalhos e olhos profundos, que parecia carregar o peso do mundo nas costas. Ao atravessar a sala, as pessoas se afastaram, murmurando intrigadas. Você é Inês? O homem perguntou, olhando direto para ela. Havia um brilho de urgência em seus olhos. Ela assentiu lentamente, ainda sem entender a gravidade da situação. Eu sou, mas quem é você? Sua voz saiu mais desafiadora. Do que pretendia? Eu sou o advogado do seu pai. Temos assuntos muito sérios a tratar. Coisas sobre o passado que podem mudar tudo. Ele se virou para o público, que agora observava inquietamente. E não é apenas sobre o filho. A verdade vai alcançá-los e não será bonita. O choque percorreu a sala como um choque elétrico. Inês sentiu um frio na barriga. O que mais foi ocultado? E como todos os laços familiares que pensavam conhecer, estavam prestes a se desmoronar. Você não entende. Não é só isso. Há mais coisas a se revelar. Não é apenas Lucas. É sobre a sua herança, Inês. Segredos que foram mantidos e agora estão vindo à tona. As palavras do advogado pesavam mais do que qualquer outra revelação. Inês trocou olhares com Maria. O tempo pareceu parar. Estavam prestes a ser passadas em um redemoinho de verdades que talvez nem estivessem prontas para enfrentar. O que significava tudo isso? Devastação? Perda? Eu preciso saber mais. Inês insistiu, determinada. Ela estava pronta para qualquer situação. Tudo para entender a complexidade de sua própria vida. No entanto, havia um peso, um nó em sua garganta. A sensação de que tudo estava prestes a mudar. Você realmente quer saber? O advogado perguntou, seu olhar penetrante. Então escute. Além das traições, seu pai guardou outro segredo. Ele não era apenas um homem comum. Ele foi um informante de uma organização criminal que está atrás do que ele escondeu. O murmúrio na sala cresceu, vozes sussurrantes se misturando à confusão. O que ele estava dizendo? Informante? Organização criminal? Como isso se encaixava na história de Inês? E mais, ele continuou, a vida de todos nós está em risco, incluindo a sua. Lucas, ele foi protegido por seu pai, mas não só isso. Ele faz parte disso. Ele não é um irmão, mas um informante também. Ele pode estar aqui para se vingar, ou para salvar você das consequências. Inês sentiu o estômago revirar. O que isso significava?
Uma traição não apenas familiar, mas com ramificações mais obscuras. Uma peça do quebra-cabeça que faltava, mas que agora a colocava em um labirinto de mentiras e perigos. E naquele momento, quando tudo parecia confuso e fora de controle, o advogado soltou uma bomba ainda maior. Mas o mais chocante, seu pai saiu de cena não porque ele queria, mas porque foi assassinado por essas pessoas. A vida de vocês nunca foi normal. A história que você conhecia era uma fachada. As paredes pareciam se fechar, a realidade começando a desmoronar sobre ela. Inês ficou sem palavras, um turbilhão de emoções a consumindo. O que era verdade? O que estava mentindo? Sua vida era um grande teatro de sombras. Enquanto os olhares a cercavam, Inês percebeu que agora tinha mais perguntas do que respostas. E uma única certeza pairava no ar. A vida dela estava prestes a mudar. E o que antes parecia uma traição familiar estava agora entrelaçado com um jogo muito maior, cheio de perigos que ela nunca imaginou que teria que enfrentar. Onde estava a verdade e quem realmente estava no controle? O que mais ela descobriria que poderia transformá-la para sempre? A única coisa que sabia com certeza é que estavam todos em um ser revelado. O ar na sala pesava e todos aguardavam ansiosos, enquanto o toque do celular parecia ressoar com um som de relâmpago. Com as mãos tremendo, Inês hesitou por um momento, mas finalmente atendeu. Alô? Sua voz estava trêmula. O silêncio do outro lado fez seu coração disparar. Inês? A voz era familiar, mas ao mesmo tempo estranha. Era como se cada sílaba estivesse coberta por uma neblina de segredos. É Lucas. Precisamos conversar. A plateia emudecera. Uma tensão intensa pressionando cada palavra. Inês olhou para Maria, que a observava com um misto de medo e expectativa. Sobre o que precisamos conversar? Ela forçou a voz, tentando manter a calma. Isso é mais complicado do que você imagina. Não posso falar aqui onde eles podem ouvir. Encontre-se comigo. A voz de Lucas estava sufocada, como se estivesse olhando por trás de uma cortina de incertezas. Urgente! O que você está escondendo? Inês sentiu o frio na espinha. Um turbilhão de emoções a consumir. O que mais poderia haver? Todas as memórias de traições, dor e segredos mal escondidos começaram a girar como um redemoinho em sua mente. Não posso dizer agora. Apenas confie em mim. Você precisa saber a verdade. A verdade sobre seu pai, sobre nós dois. Lucas insistiu. Mas isso não pode ser dito ao telefone. Panicou. O tom da voz dele sugeria urgência, mas também perigo. O que estava por trás daquelas palavras? O clima na sala tornou-se pesado. A audiência percebendo a tensão crescente. Murmúrios começaram a ecoar. Inês, eu estou em perigo. E você também pode estar. Lucas prosseguiu. Sua voz, agora mais baixa, carregada de preocupação. Vem logo. Foi tudo o que Inês precisava ouvir. Eu vou, ela respondeu. Desligou o celular. O silêncio na sala estava ensurdecedor. Os olhares a atravessavam, questionando, inquietos. Você não pode fazer isso. Ele pode ser uma armadilha. Maria cortou o ambiente frio como uma faca. Inês viu as feições de sua irmã se contorcerem entre raiva e desespero. Não sei se ele é confiável, mas não posso ignorar isso, Inês disse, decidida. Mas a tensão foi cortada por um grito. A figura do advogado, que havia entrado momentos antes, desabou no chão. Um golpe terrível que transformou o clima de expectativa em pânico. O rosto dele estava pálido,
um fio de sangue escorrendo de sua boca. A sala entrou em choque. Ouvindo os gritos e a agitação, as pessoas começaram a correr na direção oposta, empurrando-se. Inês ficou paralisada. A cena diante dela era surreal. Era como desenhar o mais profundo horror diante de seus olhos. O que havia acontecido? Mas antes que pudesse processar, uma presença forte empurrou-a para o lado. Era Maria! Precisamos sair agora! Maria gritou, puxando sua irmã pela mão em meio ao caos. Mas enquanto corriam, o pânico se transformou em algo ainda mais sombrio quando ouviram uma voz do fundo da sala. Você não pode fugir da verdade, Inês. Era Lucas, agora ao lado do corpo do advogado, uma expressão de desespero e raiva em seu rosto. O tempo acabou. Inês ficou paralisada no lugar, sentindo seu coração parar. O que está acontecendo? A pergunta havia brotado involuntariamente de seus lábios, enquanto seu olhar se deslocava entre Lucas e o advogado caído. Ele estava prestes a revelar tudo. Quantos anos de mentira! Quantos segredos! Agora o que você vai fazer? Lucas gesticulou, flamejando a raiva em seus olhos. Seu pai não era apenas um informante. Ele estava envolvido em algo muito maior. Algo que me prejudicou. E a você também. Nos dois, isso não era só erro. Era uma trama. Um som agudo cortou a tensão. Sirenes ao longe, se aproximando. A polícia! A sensação de perigo disparou no peito de Inês. O que mais Lucas sabia? O que mais ela não havia descoberto? O chão sob seus pés parecia se mover. E enquanto Maria puxava a Inês para seguir, uma bomba de revelações parecia prestes a explodir. Você realmente achava que não havia consequências? Lucas insistia, os olhos corrosivos. Teu pai deixou uma herança de sentimentos, e eu sou alguém de dentro, que não pode deixar o passado sufocar o presente. Ele não era apenas seu pai, ele foi um traidor de todos. As palavras dele penetraram como uma faca. A traição, não apenas de seu pai, mas agora a de Lucas. Como? Uma sombra crescente. O que mais Lucas ocultava? De repente, entender seu papel na trama fazia a respiração de Inês falhar. E antes que Inês pudesse digerir tudo, algo estalou. Uma luz branca cortou a escuridão. E o ranger de portas sendo arrombadas ecoou pelo auditório. Os policiais estavam ali. Inês, você precisa escolher. Lucas gritou, seus olhos fervilhando de emoção. Confia em mim ou confia neles? O caminho que escolher pode te custar tudo. As luzes dos policiais brilhavam como estrelas distantes. O mundo dela estava se fragmentando em pedaços. E a única certeza que restava era o nó na garganta de Inês. O peso do destino esperando. O que ela faria agora? A decisão se instalou diante dela como uma sombra. Uma escolha que mudaria tudo. Inês ficou paralisada, os olhos fixos na tela do celular. Lucas? O nome repetido em sua mente soava como um eco distante. O que ele queria? O que mais poderia ser revelado? O ar na sala pesava e todos aguardavam ansiosos enquanto o toque do celular parecia ressoar com um som de relâmpago. Com as mãos tremendo, Inês hesitou por um momento, mas finalmente atendeu. Alô? Sua voz estava trêmula. O silêncio do outro lado fez seu coração disparar. Inês? A voz era familiar, mas ao mesmo tempo estranha. Era como se cada sílaba estivesse coberta por uma neblina de segredos. É Lucas, precisamos conversar. A plateia emudecera, uma atenção intensa pressionando cada palavra. Inês olhou para Maria, que a observava com um misto de medo e expectativa. Sobre o que precisamos conversar? Ela forçou a voz, tentando manter a calma. Isso é mais complicado do que você imagina.
Não posso falar aqui, onde eles podem ouvir. Encontre-se comigo. É urgente. A voz de Lucas estava sufocada, como se estivesse olhando por trás de uma cortina de incertezas. Urgente? O que você está escondendo? Inês sentiu o frio na espinha, um turbilhão de emoções a consumir. Não posso dizer agora. Apenas confie em mim. Você precisa saber a verdade. A verdade sobre seu pai. Sobre nós dois. Lucas insistiu. Mas isso não pode ser dito ao telefone. Panicou. O tom da voz dele sugeria urgência, mas também perigo. O clima na sala tornou-se pesado. A audiência, percebendo a tensão crescente, murmúrios começaram a ecoar. Inês, eu estou em perigo. E você também pode estar, Lucas prosseguiu. Sua voz agora mais baixa, carregada de preocupação. Vem logo. Foi tudo o que Inês precisava ouvir. Eu vou, ela respondeu. Desligou o celular. O silêncio na sala estava ensurdecedor. Os olhares atravessavam, questionando inquietos. Você não pode fazer isso. Ele pode ser uma armadilha. Maria cortou o ambiente frio como uma faca. Inês viu as feições de sua irmã se contorcerem entre raiva e desespero. Não sei se ele é confiável, mas não posso ignorar isso. Inês disse, decidida. Mas a tensão foi cortada por um grito. A figura do advogado, que havia entrado momentos antes, desabou no chão. Um golpe terrível que transformou o clima de expectativa em pânico. O rosto dele estava pálido, um fio de sangue escorrendo de sua boca. A sala entrou em choque. Ouvindo os gritos e a agitação, as pessoas começaram a correr na direção oposta, empurrando-se. Inês ficou paralisada. A cena diante dela era surreal. O que havia acontecido? Mas antes que pudesse processar, uma presença forte empurrou-a para o lado. Era Maria. Precisamos sair agora! Maria gritou, puxando sua irmã pela mão, em meio ao caos. Mas, enquanto corriam, o pânico se transformou em algo ainda mais sombrio quando ouviram uma voz do fundo da sala. Você não pode fugir da verdade, Inês. Era Lucas, agora ao lado do corpo do advogado. Uma expressão de desespero e raiva em seu rosto. O tempo acabou! Inês ficou paralisada no lugar, sentindo seu coração parar. O que está acontecendo? A pergunta havia brotado involuntariamente de seus lábios, enquanto seu olhar se deslocava entre Lucas e o advogado caído. Ele estava prestes a revelar tudo. Quantos anos de mentira, quantos segredos! Agora o que você vai fazer? Lucas gesticulou, flamejando a raiva em seus olhos. Seu pai não era apenas um informante. Ele estava envolvido em algo muito maior. Algo que me prejudicou, e a você também. Nos dois. Isso não era só erro. Era uma trama. Um som agudo cortou a tensão. Sirenes. Ao longe, se aproximando. A polícia. A sensação de perigo disparou no peito de Inês. O que mais Lucas sabia? O que mais ela não havia descoberto? O chão sob seus pés parecia se mover, e enquanto Maria puxava Inês para seguir, uma bomba de revelações parecia prestes a explodir. Você realmente achava que não havia consequências? Lucas insistia, os olhos corrosivos. Teu pai deixou uma herança de sentimentos, e eu sou alguém de dentro, que não pode deixar o passado sufocar o presente. Ele não era apenas seu pai, ele foi um traidor de todos. As palavras dele penetraram como uma faca. A traição não apenas de seu pai,
mas agora a de Lucas como uma sombra crescente. O que mais Lucas ocultava? De repente, entender seu papel na trama fazia a respiração de Inês falhar. E antes que Inês pudesse digerir tudo, algo estalou! Uma luz branca cortou a escuridão, e o ranger de portas sendo arrombadas ecoou pelo auditório. Os policiais estavam ali. Inês, você precisa escolher! Lucas gritou, seus olhos fervilhando de emoção. Confia em mim ou confia neles. O caminho que escolher pode te custar tudo. O brilho ofuscante das luzes de sirene iluminou o auditório. Gritos preenchiam o ambiente. O pânico havia se instalado completamente. Inês olhou para Maria, depois de volta para Lucas. Algo logo surgiria, um misto de decisões e escolhas terríveis. Eu não sei o que fazer, Inês gritou, uma fraqueza crescendo em seu coração. Mas Lucas não hesitou, sua voz mais baixa agora. Inês, eu sou seu irmão, seu verdadeiro irmão, e seu pai não foi o único a encobrir essa verdade. As palavras dela atingiram como uma tempestade. O quê? A realidade despencou. Tudo o que pensava. Saber estava se desintegrando. Lucas, seu irmão! Como você pode? Eu nunca quis que você soubesse assim, mas não há mais tempo. O segredo nos manteve separados e agora está te colocando em perigo. As sirenes mais altas misturavam-se aos gritos. Inês se sentia atolada. Irmão? O que isso significava? A vida que ela conhecia estava em frangalhos. E então, um terceiro grito cortou a multidão. Inês, sai da frente! Um homem desconhecido surgiu, sacando uma arma. O pânico tomou conta dela. O que estava fazendo ali? Quem era? Não! Lucas avançou, colocando-se à frente dela. Mas a bala já tinha atingido seu alvo. Um disparo ecoou pela sala. O corpo de Lucas desabou e a cena na sala se tornava sombria. Inês gritou. O tempo congelou. O que era real? O que era mentira? Enquanto o tempo parava e o caos se instalava, Inês ficou paralisada. O que mais estava escondido? Qual era a verdadeira natureza das relações que fundaram sua vida? Ao olhar para o irmão caído, as verdades que ela pensou conhecer simplesmente se desfizeram, deixando apenas uma onda de perguntas. Uma tempestade de mistérios crescendo. Inês se sentia perdida em um labirinto de dor e horror. O que mais estava por vir? O que mais ela perderia? As sirenes tornaram-se um som distante, enquanto o futuro começava a parecer uma sombra impenetrável. Inês ficou paralisada, os olhos fixos na tela do celular. Lucas, o nome repetido em sua mente, soava como um eco distante. O que ele queria? O que mais poderia ser revelado? O ar na sala pesava e todos aguardavam ansiosos, enquanto o toque do celular parecia ressoar com um som de relâmpago. Com as mãos tremendo, Inês hesitou por um momento, mas finalmente atendeu. Alô? Sua voz estava trêmula. O silêncio do outro lado fez seu coração disparar. Inês? A voz era familiar, mas ao mesmo tempo estranha. É Lucas. Precisamos conversar. A plateia emudecera. Uma atenção intensa pressionando cada palavra. Inês olhou para Maria, que a observava com um misto de medo e expectativa. Sobre o que precisamos conversar? Ela forçou a voz, tentando manter a calma. Isso é mais complicado do que você imagina. Não posso falar aqui, onde eles podem ouvir. Encontre-se comigo, é urgente! A voz de Lucas estava sufocada, como se estivesse olhando por trás de uma cortina de incertezas. Urgente? O que você está escondendo? Inês sentiu o frio na espinha.
Um turbilhão de emoções a consumir. Não posso dizer agora. Apenas confie em mim. Você precisa saber a verdade. A verdade sobre seu pai, sobre nós dois. Lucas insistiu. Mas isso não pode ser dito ao telefone, panicou. O tom da voz dele sugeria urgência, mas também perigo. O clima na sala tornou-se pesado. A audiência percebendo a tensão crescente. Murmúrios começaram a ecoar. Inês, eu estou em perigo. E você também pode estar. Lucas prosseguiu. Sua voz agora mais baixa, carregada de preocupação. Vem logo. Foi tudo o que Inês precisava ouvir. Eu vou, ela respondeu. Desligou o celular. O silêncio na sala estava ensurdecedor. Os olhares a atravessavam, questionando, inquietos. Você não pode fazer isso! Ele pode ser uma armadilha! Maria cortou o ambiente frio como uma faca. Inês viu as feições de sua irmã se contorcerem entre raiva e desespero. Não sei se ele é confiável, mas não posso ignorar isso. Inês disse, decidida. Mas a tensão foi cortada por um grito. A figura do advogado, que havia entrado momentos antes, desabou no chão. Um golpe terrível que transformou o clima de expectativa em pânico. O rosto dele estava pálido. Um fio de sangue escorrendo de sua boca. A sala entrou em choque. Ouvidos gritos e agitação, as pessoas começaram a correr na direção oposta, empurrando-se. Inês ficou paralisada. A cena diante dela era surreal. O que havia acontecido? Antes que pudesse processar, uma presença forte empurrou-a para o lado. Era Maria. Precisamos sair agora! Maria gritou, puxando sua irmã pela mão em meio ao caos. Mas enquanto corriam, o pânico se transformou em algo ainda mais sombrio quando ouviram uma voz do fundo da sala. Você não pode fugir da verdade, Inês! Era Lucas, agora ao lado do corpo do advogado. Uma expressão de desespero e raiva em seu rosto. O tempo acabou! Inês ficou paralisada no lugar, sentindo seu coração parar. O que está acontecendo? A pergunta havia brotado involuntariamente de seus lábios, enquanto seu olhar se deslocava entre Lucas e o advogado caído. Ele estava prestes a revelar tudo. Quantos anos de mentira! Quantos segredos! Agora o que você vai fazer? Lucas gesticulou, flamejando a raiva em seus olhos. Seu pai não era apenas um informante. Ele estava envolvido em algo muito maior. Algo que me prejudicou. E a você também. Nos dois. Isso não era só erro. Era uma trama. Um som agudo cortou a tensão. Sirenes ao longe se aproximando. A polícia. A sensação de perigo disparou no peito de Inês. O que mais Lucas sabia? O que mais ela não havia descoberto? O chão sob seus pés parecia se mover, e enquanto Maria puxava Inês para seguir, uma bomba de revelações parecia prestes a explodir. Você realmente achava que não havia consequências? Insistia. Os olhos corrosivos. Teu pai deixou uma herança de sentimentos e eu sou alguém de dentro que não pode deixar o passado sufocar o presente. Ele não era apenas seu pai, ele foi um traidor de todos. As palavras dele penetraram como uma faca. A traição, não apenas de seu pai, sim agora de Lucas, como uma sombra crescente. O que mais Lucas ocultava? De repente, entender seu papel na trama fazia a respiração de Inês falhar. E antes que Inês pudesse digerir tudo, algo estalou. Uma luz branca cortou a escuridão.
e o ranger de portas sendo arrombadas ecoou pelo auditório. Os policiais estavam ali. Inês, você precisa escolher! Lucas gritou, seus olhos fervilhando de emoção. Confia em mim ou confia neles? O caminho que escolher pode te custar tudo! Nesse instante, uma explosão repentina de luz transformou a sala. O barulho, ensurdecedor, fez todos estourarem em gritos. E o ambiente se preenchia com a poeira, ofuscando a visão. Inês perdeu o equilíbrio e caiu, se arrastando pelo chão, enquanto uma onda de pânico tomou conta de cada canto. Quando a poeira baixou, Inês levantou a cabeça e o horror tomou conta. Não era só um estranho no auditório. Era um homem armado apontando a arma e em suas mãos havia algo que fez Inês sentir uma onda de desespero. Todos vão pagar, o homem gritou. E no momento em que Inês olhou com mais atenção, reconheceu. Era o ex-marido de sua mãe, um homem que acreditava estar fora de suas vidas para sempre. Ele havia desaparecido há anos, após uma disputa familiar infindável. Você, Inês gritou, a voz tremendo. O que você quer? Revanche, vingança! Vocês achavam que podiam se livrar de mim? Que eu morreria na pobreza? Enquanto sabiam de tudo, ele avançou, olhos tirânicos. Seu pai me derrubou, e agora vou levar vocês para o fundo. Inês sentiu o mundo girar ao seu redor. O que estava acontecendo? Sua vida estava se desmoronando novamente diante dela. O passado estava voltando, e com ele, segredos enterrados há muito tempo começaram a ressurgir. O que mais havia que ela não sabia? E agora, com todas as verdades em jogo, quem realmente era Lucas? Uma fresta de incerteza a cercava. Não! Ela gritou, sua voz sendo levada pelo ar tenso. E enquanto todos em volta pararam, segurando a respiração, a única certeza que Inês tinha era que a linha entre amigos e inimigos estava ameaçada de forma fatídica. O que mais essa noite traria? Qual seria o custo de descobrir a verdade? Inês estava paralisada, o olhar fixo na arma que aquele homem segurava. O frio cortante invadia sua espinha. Lembrou-se de todas as traições, de cada lágrima que derramou. O passado não estava apenas retornando, estava exigindo pagamento. Você nunca deveria ter se metido entre nós! O homem vociferou, seus olhos cheios de rancor. Vocês, da família perfeita, achavam que eram invencíveis. Maria puxou Inês para trás, mas a tensão na sala era palpável. As sirenes soavam cada vez mais perto. O pânico era contagioso. E todos começaram a empurrar uns aos outros, buscando a saída. Fique atrás de mim! Lucas, ainda de pé, tentou proteger Inês. Ela o observou com desespero. A ferida em seu ombro ainda sangrava, mas o olhar dele estava firme. O homem armado estava revivendo o tumulto da vida que Inês pensou ter deixado para trás. Você não precisa fazer isso, Inês gritou, tentando apelar ao que restava de humanidade dentro do agressor. Não vai mudar nada. Não vai? Você não entende, não é? Ele riu de forma sombria, a loucura refletida em seus olhos. Esse é o seu legado. A traição não sai fácil. Inês sentiu seu coração acelerar. O que mais poderia ser revelado? O medo se transformou em determinação. Eu sei que meu pai não foi perfeito, mas eu não sou responsável por isso. Você é da mesma espécie. Agora vai pagar. Um movimento rápido. Uma sombra. A sala estourou em gritos incoerentes, como uma sinfonia de caos.
Lucas avançou, seu corpo se colocando entre Inês e a arma. O disparo ecoou, mas não foi para Lucas. Um oficial da polícia havia entrado em cena. O homem caiu, um grito de dor se dissipando em ar. Inês congelou. Estava tudo acontecendo tão rápido que a realidade parecia uma montanha russa. Em meio ao barulho, ela pensou em suas lembranças, nos traumas que a assombravam. Mas, de repente, tudo parecia ser para se proteger. As sirenes tornaram-se um rugido ensurdecedor. A multidão ao redor se dispersava. Inês decidiu que não ia deixar a dor governar a sua vida. A cada passo que dava, sentia que o peso das sombras estava começando a desaparecer. Lucas, ela disse, direcionando seu olhar ao irmão, que estava pálido, mas ainda de pé. Precisamos resolver isso juntos. Não podemos deixar o passado nos destruir. Eu não sei como, Lucas respondeu, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Nos olhos dele havia um pedido por compreensão. A polícia começou a entrar e os oficiais começaram a controlar a situação. Maria estava ao lado de Inês, segurando sua mão. Juntas, elas poderiam lidar com o que viesse. Inês virou-se para o irmão. Vamos descobrir a verdade juntos. Lucas, ela proclamou, a determinação crescendo. Não somos mais essas crianças perdidas. Vamos nos unir e enfrentar tudo o que vier. Não teremos mais segredos. Com o aceno, Lucas concordou. Inês recebeu a revoada de sentimentos dentro dela. A vida poderia ser perigosa, mas agora havia a possibilidade de cura. Eles estavam juntos! E aquela era a primeira vez em muito tempo que Inês sentia que a paz poderia ser alcançada. As luzes da polícia iluminavam a sala. Inês observou os oficiais conversarem com os feridos e os resíduos do que aconteceu. O auditório, que estava cheio de desespero e confusão, agora tinha uma nova esperança. E assim, enquanto a história deles renascia, Inês se permitiu finalmente sonhar. O que mais poderiam descobrir juntos? A vida mudara, mas o amor e o apoio que construiriam trariam novas experiências. A reverberação da ação havia deixado uma marca, mas agora Inês sabia. A verdadeira força não vinha da dor, mas da união. E com o último suspiro de alívio, Inês decidiu encarar o futuro, esperando que o som do peso do passado não a seguisse. E você, leitor, agora tem um papel nesse novo capítulo. Você precisa se inscrever imediatamente no canal. Este é o momento para demonstrar seu apoio e garantir que não perca nenhuma das histórias emocionantes que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outras pessoas a descobrirem também. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final inesperado. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Os verdadeiros fãs sempre fazem a diferença. Junte-se a nós nessa jornada.